Eu quero dizer para você assim, que eu nasci e cresci no Evangelho. Então, eu me acostumei com esse ambiente de igreja, eu me acostumei em ver milagre acontecendo, eu me acostumei em ver meus amigos de adolescência, de infância, sendo batizados com o Espírito Santo. Eu cresci podendo comparar o que é uma vida na caminhada na presença do Senhor e o que é uma vida caminhando fora da presença do Senhor. Porque assim como vocês, eu também tinha amigos que eram da igreja e tinha amigos que não eram da igreja. Os meus amigos que não eram da igreja, mesmo na adolescência, eu tive a insatisfação de vê-los, por exemplo, ser sepultado, ter caído de um trem. Não eram crentes, tinham aquela vida meio louca, uma vida meio inconsequente, de surfar em cima de um ônibus. Sabe o que é surfar em cima do ônibus? Aqui a gente não vê isso aqui. Mas são pessoas que sobem no ônibus e ficam em cima do ônibus, enquanto o ônibus está andando, elas estão lá em cima, tentando se equilibrar lá em cima do ônibus. Outros vão na porta pendurar, no trem, vão em cima do trem. Então eu tive colegas da minha infância, por exemplo, vizinhos de rua, que eram amigos de jogar bola, que morreram porque caíram no trem, com a Adriana. Eu tive amigos Carlinhos que morreu porque o irmão dele era traficante e ele acabou se envolvendo com o tráfico de drogas também. Levou tiro. O Wellington, que morreu roubando um carro em Nova Iguaçu, ele foi roubar um carro e aí o dono do carro estava do outro lado da rua, era um policial. Quando ele abriu a porta do carro, o carro tocou o alarme, e o policial só puxou a arma e do outro lado ele acertou o rapaz, acertou o Wellington. Mas eu, com os amigos da igreja que cresceram na presença do Senhor, eu os via dentro do culto, às vezes num barracão parecido com esse, numa vigília à noite, num culto à noite, sendo batizados com o Espírito Santo. Muitos deles sendo abençoados por Senhor, sendo curados de uma enfermidade. Vi esses meus amigos sendo usados por Deus para poder pregar numa consagração, pregar numa vigília. Esses dias nós fizemos um grupo do WhatsApp, da época que nós éramos amigos de 12, 13 anos de idade, numa escolinha de escola dominical. Um grupo talvez desse tamanho. E aí a gente está lembrando, nesse grupo que eu fazia parte, que a gente fazia parte, do WhatsApp, a maioria daqueles alunos de escola dominical, a maioria são pastores. Um é pastor no interior do Rio, outro é pastor lá na cidade, eu pastor aqui em Florianópolis, em Palhoça, outro pastor no Ceará. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sempre teremos a opção da escolha. Você tem a opção de escolher o que você quer para o seu futuro. É você que tem essa opção. Por mais pressão que você sofra aí fora dos coleguinhas do mundo, das amizades, por mais que você sofra pressão para viver a vida que eles querem viver, você tem a opção de dizer não. É que às vezes parece que o convite que o mundo faz, que o amigo do mundo faz, parece ser mais atraente do que o próprio convite que a gente tem dentro da casa do Senhor. Parece que as coisas acontecem muito mais rápido lá fora do que aqui dentro. Mas isso não é verdade. Hoje, se eu fosse colocar numa planilha, dividir um quadro, colocar o nome das minhas amizades de infância fora da igreja e as minhas amizades dentro da igreja, eu vou te dizer assim, olha, que dos que não estão na igreja, poucos sobreviveram. Tem poucos amigos daquela época que estão vivos. E dos poucos que viveram, que estão vivos, nem todos têm uma vida tão prazerosa e tão frutífera quanto aqueles meus amigos que permaneceram na igreja. Dentro da casa do Senhor, nós estamos debaixo da promessa. Eu quero pensar com você no texto. Diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse: eis que és estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois guarda-te
Não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu considerarás e darás à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Queria que alguém ali abrisse a Bíblia para a gente, em Números capítulo 6, versículo 1 ao 5. Quem consegue fazer isso rapidinho aí, pode ler. Número 6. Versículo 1 ao 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e diz: quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu para se separar para o Senhor, de vinho e de bebidas fortes se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedeiras do cabelo da sua cabeça. Essa era a lei do nazireado. Era a lei que todo aquele que queria se separar para Deus, para o escolhido do Senhor, tinha que observar essas coisas. Sintetizando o que o Caiano disse, que deu, todos aqueles que quisessem ser nazireu ou estar vivendo um propósito de Deus, deveriam entender que havia algumas limitações para a vida dele. Se você quer fazer isso, aqui tem algumas limitações. Você tem que observar algumas coisas. Você não pode fazer tudo o que você quer. Uma das coisas era que nada que viesse da uva ele poderia comer. Nada. Caroço, vem da uva? Vem, então não pode. Aí o vinho, vem da uva? Vem, mas não pode. É bebida alcoólica? Sim, fermentada? Sim, então não pode beber. Cortar o cabelo? Também não pode cortar o cabelo. E tudo que era necessário para ser um nazireu, tinha que observar essas coisas. Ele não poderia quebrar essas regras. Isso é uma regra. Não dá tempo para a gente fazer isso agora. Mas, por exemplo, a Bíblia dizia, tem uma passagem em Números também, que fala sobre a questão da purificação cerimonial. O judeu ele não podia tocar em nada morto, porque se tocasse ele ficava imundo. Então era uma lei para o judeu. Ele não pode tocar em nada morto, porque senão ele fica imundo. Por isso que a mulher lá do fluxo de sangue, ela sabe do risco que ela corre quando vai se aproximar de Jesus, porque ela era imunda. Ela tinha uma enfermidade de sangue já há muitos anos. Quando você lê esse texto aqui que nós acabamos de ler, de Números, Juízes capítulo 16, ele diz assim, vou repetir vocês alguns tópicos que eu quero pensar com vocês. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Tornado a fazer. Porque, se você pegar a livro de Juízes, você vai ver que o tempo todo o povo fazia coisas que desagradavam ao Senhor. Isso não parece com a nossa história? A gente está sempre fazendo alguma coisa que a gente sabe que desagrada ao Senhor. Por mais que a gente às vezes não queira fazer, e a gente se arrependa depois daquilo de errado que a gente fez, mas o fato é que o povo está sempre pecando. Às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente. Por causa desse pecado, desse povo aqui, diferente de nós hoje, por que diferente de nós? Porque, no nosso caso aqui, Jesus já morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, no nosso caso, eu já não vivo debaixo da ira de Deus como se eu vivia, porque Jesus até aqui não tinha morrido ainda. Mas agora Jesus morreu na cruz. Porque ele morreu na cruz, eu não fico mais preso ao meu pecado. Se eu fiz o meu pecado, eu peço perdão do Senhor. Me arrependo do meu pecado, peço perdão e o Senhor me perdoa. Mas aqui naquela época não havia ainda Cristo morrido. Então eles eram castigados pelo Senhor por causa do pecado deles. Olha o que ele está dizendo. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este quem? Este o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então, por causa do pecado daquele povo, Deus falou assim, vocês vão pecar? Tá bom. Então vão ser castigados pelos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, uma cidade chamada Zorá,
da linhagem da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a esposa de Manoá, ela era estéril. O que é ser estéril? Ela não podia gerar filhos. Ela era casada, mas não nascia filho. Passou 1 ano, 2 anos, 5 anos. Passaram-se os anos e ela não conseguia engravidar porque a Bíblia diz que ela era estéril. Porém, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tivestes filho. Então, o texto diz que a mulher é estéril. Agora esse anjo vem confirmar algo que essa mulher já sabe. Olha, você é estéril e você não pode ter filho. Porém, esse porém aqui muda toda a história. Porém, a partir de agora, você vai conceber, ou seja, você vai engravidar. E a sua gravidez ela vai até o final. Porque ela poderia apenas engravidar e o bebê morrer com 3 meses, com 4 meses. Ela engravidou. Mas aí nasceu? Não. Quantas mulheres você conhece, já ouviu falar, que engravidaram, mas o bebê nasceu depois de alguns meses, morreu depois de alguns meses? No caso dela, quando está garantido, você vai engravidar, vai dar luz, seu filho vai nascer. Ou seja, o propósito que iniciou na tua vida, esse propósito vai até o final. Esse propósito vai se cumprir na tua vida. Apenas o desejo? Não. O desejo vai se concretizar na tua vida. Agora, pois, guarda-te, tenha cuidado de não beber bebida forte, nem vinho, nem coisas imundas se deve comer, porque eis que tu vai conceber, você vai engravidar, e darás à luz a um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Hoje a ciência já explica isso, mas naquela época eu não sabia. Tudo que a mãe come vai para o bebê no estômago, para o bebê no seu ventre. Tudo que a mãe come. Então, se por exemplo, uma mãe bebe, tem hábito de beber vinho, bebida ou cerveja, ou bebida alcoólica, essas coisas essas substâncias contidas no álcool vão também para a criança. Então, involuntariamente, a criança está bebendo vinho ou cerveja ou tudo que a mãe bebe ou come. Por isso, antes de falar para ela, a senhora não pode beber bebida forte, nem vinho, e nem comer nada ruim. Por quê? Mas o voto não é para o meu filho? Sim. Mas o seu filho vai receber o que você comer. Ainda assim é na nossa casa. Quando os nossos pais vivem em casa, vivemos com nossos pais, nós somos influenciados pelos nossos pais. Pelas ações, pelas atitudes, não apenas pelo aquilo que eles comem ou bebem, quando estávamos na barriga da nossa mãe, mas fora da barriga da nossa mãe, nós também somos influenciados pelos nossos pais. Se a gente vê o nosso pai falando palavrão em casa, a nossa mãe, a nossa tendência é acabar reproduzindo palavrão também. Se eu vejo o seu texto no lar, eu vejo meu pai agredindo a minha mãe, se Deus me misericórdia da minha vida e eu não mudar o meu comportamento, provavelmente eu vou ter as mesmas atitudes que meu pai teve. Porque eis que tu vai engravidar e dará luz a um filho cuja cabeça não passará navalha, portanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Aí Deus vai explicar o porquê disso tudo. Deus vai explicar o porquê que ela não vai poder tomar vinho, por que ela não pode tomar bebida alcoólica, por que ela não pode comer nada imundo ou impuro. Por quê? Porque o que está no teu ventre tem uma promessa de Deus. Então eu quero dizer para vocês aqui hoje com o coração muito tranquilo e muito sério do que eu estou dizendo para vocês. Cada um de vocês tem um propósito de Deus. Deus tem um propósito na vida de vocês. Deus tem um propósito. Nenhum de vocês está aqui hoje por algo da casa. Talvez você até não quisesse ter vindo para cá hoje. Talvez a mãe obrigou a vir. Talvez um amigo convidou você. Puxa vida, aí te constrangeu a vir. Talvez você não quisesse vir para cá hoje. Mas o fato de você ter vindo significa dizer que Deus deseja que você saiba que Ele tem um propósito, um projeto para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua mãe, para o seu pai? Tem. Mas isso não libera você desse propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Qual é, pastor? Nós podemos descobrir isso juntos. Ou você continua na caminhada e você vai entendendo os propósitos de Deus para a sua vida. Talvez você não saiba do propósito agora, mas ainda que eu não saiba do propósito, eu posso me preparar para quando o propósito for manifestado, eu estar pronto.